Papo Sebrae. Muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Papo Sebrae. Você, micro e pequeno empresário, deve estar acompanhando as notícias. Portanto, está ciente de que o GDF estuda a possibilidade de reabertura gradual do comércio a partir do dia 11 de maio. É preciso se preparar, claro, para essa volta. E para te ajudar, o Sebrae DF preparou uma série especial com 3 podcasts. Nós vamos destacar temas estratégicos como gestão financeira, fluxo de caixa, relações de trabalho. Mas nesse nosso primeiro encontro, nós vamos falar de questões envolvendo a preparação do ambiente do seu comércio, seu restaurante, por exemplo. Higiene, respeito à distância mínima entre os seus clientes, enfim. E para nos ajudar nessa missão, estamos com a consultora, engenheira de alimentos e especialista em vigilância sanitária, Ildete Milhomens. Aqui eu agradeço a presença. Tudo bem, Ildete? Bem-vinda. Tudo ótimo. Muito obrigada, tá? Obrigada pelo convite. Então, para mim é um privilégio, né? Estar aqui totalmente disponível para poder contribuir no que fizer necessário. Então, não só por deter e estar de conhecimento e estar acompanhando isso muito de perto, mas de uma forma até solidária, estar contribuindo aí com os empresários do segmento, tá? Que bom. Nós agradecemos a sua disponibilidade, a sua vontade de ajudar, porque esse é o intuito desse nosso podcast, é prestar um bom serviço a esse segmento tão importante da economia brasileira. Vamos lá, Ildete. Planejamento, presumo, seja fundamental nesse momento, né? Nós ainda não temos, digamos, cravada a data dessa reabertura gradual. Está dependendo muito dos próprios números da Covid-19, da questão da saúde, mas o micro e pequeno empresário já tem que estar se preparando para esse momento, né? Com certeza. Tanto ele quanto a equipe dele, né? Então, a gente, inclusive o que nós estamos fazendo junto com os nossos clientes, mantendo eles informados, atualizados quanto às informações do que já tem se disponibilizado em relação às notas técnicas, seja pela Gerência de Alimentos, a Anvisa, o que a Brasel também tem colaborado, né? Então, o que a gente tem percebido de forma prática é que, uma vez que eles obtêm essas, né? Porque não é essa, são essas informações, eles se sentem mais seguros. Então, o que a gente tem orientado? Os estabelecimentos que estão fechados é uma situação distinta daqueles estabelecimentos que estão operacionalizando uma forma de delivery, né? Então, para os que estão fechados, a gente orienta esse momento de estar aplicando os 5 S's mesmo na empresa, né? Retirando todo e qualquer alimento que possivelmente esteja vencido, a parte da higienização, a gente orienta também a parte do controle integrado de pragas, a dedetização ou desratização, a palestra educativa para poder estar gerando uma consciência com a equipe para estar preparada para esse novo momento e a adoção das boas práticas, né, em toda a operação. Para os clientes que estão operacionalizando já, a gente subentende que não tem produtos vencidos, que esteja ali adotando todas as normas que já estavam previstas e mais o que tem sido recomendado. E se você me perguntar, Ildete, mas o que tem sido recomendado além do que já era estabelecido, né, na legislação sanitária? A intensificação, né, no processo de higienização, né? Antes, o que
se fazia higienização 2 vezes por dia, por exemplo, eu estou me referindo a um equipamento, é um exemplo, né? Hoje ele tem que ser higienizado no mínimo 4 vezes por dia. A intensificar o cuidado com a higienização das mãos é um princípio básico, né? A higienização de todas as superfícies. Então, assim, intensificar esse cuidado. Além disso, o uso das máscaras. Então, a gente percebe que é uma recomendação, tornou-se obrigatório, inclusive para os que manipulam o alimento, ou seja, quem está lá dentro da cozinha, quem está operacionalizando ali internamente, e para que o que está fazendo uso tenha a consciência de como ser utilizada. Ou seja, para que aquilo dali não seja um veículo de contaminação, né? Uma vez que tem um contato diretamente na máscara. Então, nas nossas mídias sociais, através de cartazes educativos e, inclusive, capacitação do manipulador, para ele saber como colocar a máscara, né? E os tipos de máscara que tem disponível. Quais os tipos de máscara que tem disponível hoje para esse segmento? A gente tem a Face Shield, que é aquela em acrílico, né? Que protege todo o rosto. A gente tem a permissão hoje de utilizar as máscaras caseiras e também as descartáveis. Então, são as que são aplicáveis por serviços de alimentação, né? Quando a gente vai para a indústria, já são outras regras, mas eu vejo que o propósito maior, o público que vocês estão destinando esse podcast, nesse momento, ele se enquadra muito ao serviço de alimentação. Então, para simplificar, seria esses 3 tipos de máscaras, né? Ildete, nessa sua primeira explanação, a senhora já destacou a importância da conscientização da equipe, da capacitação dessa equipe no manuseio de alimentos, em higienizar os ambientes do comércio, especialmente restaurante, bar. Agora, no que diz respeito ao público, é importante, na sua visão, que essas ações de limpeza sejam também informadas ao público? É importante tornar visíveis para o público esse tipo de ação? É fundamental. Primeiro que o novo consumidor, até a nossa expectativa, inclusive, é que volta a uma normalidade, mas jamais nós teremos aquele consumidor de antigamente. Ou seja, o consumidor, mais do que nunca, ele vai observar a higienização do local, que envolve equipamentos, superfícies, mesas, cadeiras, enfim, como ele também vai observar se o funcionário, seja ele aquele que está na linha de frente, como garçom, ou seja aquele que está na manipulação do alimento, se ele está praticando isso. Porque o nosso dever é conscientizá-los, né? Mas ele, como consumidor, está muito bem informado e ele vai observar isso. Existe uma obrigatoriedade de ter por escrito os cuidados, as medidas que estão sendo tomadas, as medidas preventivas que estão sendo tomadas na empresa, né? Ou no restaurante, ou na padaria, ou enfim, numa cafeteria, em todos os serviços de alimentação, ele tem que ir lá, é obrigatório, a gente tem uma nota técnica sobre isso, quais são as medidas preventivas. Então, todas as medidas, elas têm que estar ali expostas por escrito, né, visualmente falando, mas, sobretudo, o consumidor ele vai observar se aquilo ali está sendo colocado em prática, né? Isso é muito importante, essa comunicação interna, mas também a comunicação externa. A senhora, de certa forma, também já abordou uma prática
que, segundo muitos especialistas, vai crescer demais daqui para frente, que é o chamado delivery. Já era uma prática bastante conhecida, mas nesse período de isolamento social, cresceu exponencialmente. Como controlar a qualidade do produto que você prepara na sua cozinha, na cozinha do seu comércio, sendo que há um intermediário, há um motoboy que vai pegar essa embalagem e levar à casa do cliente. E o DET tem como melhorar essa higiene nesse processo, digamos assim? Nós vamos dividir em duas etapas, tá? Primeiro, interno na empresa até chegar no motoboy e do motoboy até chegar no cliente. Então, objetivamente, tá? Então, primeiro, o cliente ele tem que entender se realmente a empresa dele está preparada para essa modalidade de serviço, né? Porque eu não vou falar que não seja de uma forma muito rápida, de uma forma muito brusca. Alguns tiveram que se adaptar, do dia para a noite eles tiveram que se adaptar. Então, a empresa dele, na grande maioria, estava preparada para receber o cliente, não para preparar o alimento para o alimento chegar até o cliente. Então, é a primeira adaptação. Então, esse cliente que fez a opção por uma necessidade imediata, ele tem que rever se a estrutura de operação dele, né? Quando se trata de estrutura física de cozinha, por exemplo, de armazenamento, de manipulação do alimento, está preparada para poder continuar com essa modalidade de delivery e atender o cliente. Então, é a primeira avaliação que ele tem que fazer, tá? Respondendo a sua outra pergunta, tem como garantir que o alimento chega de forma segura no cliente? Sim. Em condições de tempo e temperatura? Sim. Porque as plataformas, elas têm também evoluído positivamente nesse sentido, e eles têm se envolvido até de uma forma solidária nesse processo. De qualquer maneira, a parceria, né, do cliente com o próprio motoboy, porque a gente sabe que o motoboy é terceirizado e vai muito do bom senso dele, né? Ele tem uma caixa ali que ele transporta alimento, mas ele só transporta o alimento? É a primeira pergunta. Então, o que a gente tem feito? O que a gente tem orientado os nossos clientes? É aproximar ainda mais e, como corresponsável, verificar se o motoboy ele está fazendo a higienização das mãos no próprio estabelecimento dele. Ele tem um álcool gel, né, dentro do compartimento dele, aonde favorece que ele faça essa higienização. O motoboy, por mais que, claro, cada dia é um diferente, mas ele tem ali um display aonde comunica os cuidados, os princípios básicos que deveriam ter, como a higienização das mãos, a higienização do próprio guidão ali, né, onde ele tem contato a todo momento, do próprio capacete. Então, o que a gente tem feito com os nossos clientes é disponibilizado esse display que tem lá os cuidados básicos, né, que ele deve seguir. E tem também a obrigatoriedade do lacre. Inclusive, foi publicado pelo GDF, né, pela Câmara, anteontem, algumas alterações em relação ao sistema de lacre, que até então o lacre era obrigatório somente na embalagem secundária, na embalagem que envolve o alimento. Tornou-se obrigatório o lacre na embalagem da bebida, quando é envasada no estabelecimento, tá? Então, Ou seja, esse lacrezinho, Ildete, esse lacre é aquele adesivo, pode ser um adesivo embalando o copo, a tampinha com o copo, por exemplo? Ele tem que ser um adesivo impermeável e que ele seja picotado, ou seja, que se tiver tido
qualquer indício de violação, o consumidor consiga visualizar, tá? Entendi. Então, isso daí já era utilizado nas sacolas, né? Na parte Isso. externa. Hoje, ou seja, a partir dessa publicação, tornou-se obrigatório nas bebidas, porque muitas vezes o cliente pede só a bebida, e a bebida às vezes não ia numa sacola, e também muito menos com lacre. Então, tornou-se obrigatório o lacre, né? Nós estamos conversando hoje com a Ildete Milhomens, ela é engenheira de alimentos, especialista em vigilância sanitária. De forma bem didática, você deve estar notando, está nos ajudando a entender de que forma você, empresário, no primeiro momento de restaurante, bar, de cafeteria, que é um setor que foi assim atingido de forma brutal, né? Porque praticamente todos, tirando as padarias, né? Mas restaurante, bares, cafeterias, a maioria absoluta está fechado, né? Estão fechados esses estabelecimentos. Então, mas já há um horizonte aí, nós temos que nos preparar porque o comércio vai reabrir. Quando chegar esse momento, Ildete, bares, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, como receber os clientes? Os funcionários deverão usar máscaras, luvas, vai ter que ter um rearranjo nas mesas. Será que a gente vai ter que respeitar uma distância mínima entre os clientes? Tem. Vamos partir do princípio que, primeiro, que tem que ter um distanciamento mínimo entre as pessoas, seja os funcionários, né? Então, a sugestão, o que foi recomendado foi a empresa reduzir o número de colaboradores nesse primeiro momento e controlar o número de clientes, ou seja, o número de acesso, tá? Então, antes, livremente, você poderia ter 300 pessoas no seu estabelecimento, claro, depende do espaço físico. Hoje não, você tem que obrigatoriamente limitar o número de clientes dentro do seu estabelecimento. Tem que obedecer uma distância entre pessoas. Vamos pensar no self-service. Entre pessoas, no mínimo de 1 metro. Quando se trata de mesas, as mesas têm que estar com distanciamento mínimo de 2 metros e 1 metro entre as cadeiras, né? O garçom, ele não poderá servir mais o cliente, tá? Não pode ser mais utilizado guardanapo de tecido, somente o descartável. Para um buffet, todos os estabelecimentos precisam disponibilizar álcool em gel, 70%. Tá? No banheiro, no lavatório ali específico, a higienização das mãos, e para o cliente, incluindo isso também disponível na mesa. Outra observação que a gente, inclusive, tem sugerido para os nossos clientes, eu acredito que facilita, a demarcação no piso, por exemplo, num self-service, numa padaria, porque eu acredito que facilita para o cliente, né? E evita o desgaste, até mesmo um possível desgaste do próprio funcionário, tá pedindo o cliente para poder manter o afastamento, entende? Tá? É o que a gente tem recomendado. E também não será mais permitido a utilização de galeteiros, né? Enfim, em cima das mesas. Somente através dos sachês, né? Outra mudança também que é significativa é a questão dos cardápios. A gente tem orientado os nossos clientes a pensar em outro modelo de cardápio, porque a cada contato ele precisa ser higienizado. E isso, na prática, no momento que a gente almeja, né, voltar à normalidade, isso não fica tão viável, você fazer a higienização e, na grande maioria das vezes, o material usado para os cardápios atualmente,
eles não são resistentes a essa limpeza com uma maior frequência, né? E para o serviço de buffet, voltando um pouquinho, tem que ser disponibilizado luva descartável para o cliente. Ou seja, muitas mudanças. A Ildete citou um ponto primordial, que é a necessidade de sinalização, seja no chão do estabelecimento, para orientar o cliente a manter uma distância, dicas, né, nas paredes, para que o cliente perceba o quão responsável é o gestor daquele estabelecimento, que ele está seguindo as regras. Informação e sinalização são fundamentais pelo relato da Ildete. Ildete, o tema é super importante, mas nós temos um tempo, né? Eu tenho que respeitar um pouquinho esse tempo. Então, eu tenho mais 2 momentos com a senhora. O primeiro, rapidamente, além de restaurantes, bares, cafeterias, lanchonetes, o comércio, de uma maneira geral, que não milita nessa área de alimentos, presumo que também terá que respeitar algumas regras. Uma boutique, você não vai poder receber 10 pessoas de uma vez. Então, rapidamente, para outros tipos de comércio, o que a senhora pode orientar esse pessoal? A obrigatoriedade do uso da máscara, que isso se aplica também ao serviço de alimentação, tá? Ou seja, todo e qualquer cliente que entrar, seu próprio funcionário fazer o uso da máscara. Inclusive, o empresário ele pode proibir a entrada do cliente que não fizer o uso da máscara, e a questão do distanciamento social, né? Então, eu acredito que essas 2 regras são básicas, tá? Entendi. E para finalizar, agora, para a gente fechar, né? Foram tantas ideias, tantos conselhos vindos aí da Ildete. Eu vou propor um desafio para a Ildete. Ildete, será que você consegue sintetizar em 5 dicas básicas para a gente fechar com chave de ouro para esse pessoal, para o micro e pequeno empresário de Brasília? Sim. Primeiro, conscientizar a sua equipe, tá? Conscientizar seus funcionários. Porque uma vez que você tem informação, facilita você colocar em prática. Então, informar, tá? Informar o seu funcionário. Segundo, aproveitar o marketing para que essas informações não somente alcancem os que vão no teu estabelecimento, mas os que têm acesso às suas redes sociais, comunicar o comprometimento que vocês têm e que tipo de ação está sendo adotado dentro da sua empresa, tá? A terceira dica seria, assim, analisar o cardápio e ter um cardápio enxuto. Ou seja, você precisa ter o custo de cada preparação e o que você puder, deve, né, eliminar preparações que envolvam desperdício. Porque perda está inerente ao processo, mas o desperdício não. Então, eliminar isso, tá? Seria a terceira dica. A quarta dica é você adaptar o seu estabelecimento nesse momento de uma forma muito prudente. O seguinte, eu vou continuar com o delivery, mas que tipo de delivery eu vou estar utilizando? Qual modalidade? Né? Eu vou ficar com drive-thru somente, ou eu vou ficar com o motoboy também, né? Através das plataformas, eu vou ficar somente com o takeaway. São modalidades, então você tem que avaliar a sua estrutura operacional e o que realmente você consegue se adaptar da melhor forma possível para poder garantir um alimento dentro do padrão de garantia de segurança e de qualidade, tá? Então, seria as 5 dicas assim, que eu tenho para passar para vocês, seguir rigorosamente o que já sempre a gente acreditou, que saúde e higiene sempre foram pontos assim, de atenção para quem trabalha no setor, né, de serviço de alimentação, mais do que nunca a gente colocar
em prática essas medidas, né? É a forma que a gente tem de contribuir com a não disseminação, né, desse vírus, porque também tem outros vírus que são transmitidos através dos alimentos. Mas nesse primeiro momento, adotando esses 5 critérios, eu acredito que seja o melhor caminho. Ildete Milhomens, consultora e engenheira de alimentos, especialista em vigilância sanitária. Foi um prazer recebê-la aqui no Papo Sebrae. Eu acredito que tenha sido muito proveitoso ou proveitosa essa sua participação. Desejo sucesso à senhora e a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o Sebrae DF não para. Nossos canais de atendimento continuam abertos para você. Anote aí, 0800 570 0800, nosso call center, 3362-1701, WhatsApp, @Sebrae no DF é o nosso Instagram, e Sebrae no DF, tudo junto, nosso Facebook. Até mais, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.